Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E esse é o podcast Ágil nas Trincheiras. É um podcast onde a gente entrevista alguém que está colocando gestão ágil aí no seu dia a dia e principalmente alunos nossos também. E é o caso de hoje do nosso convidado, que é aluno do nosso portal sejaagil.com. E está aqui comigo, eu já vou apresentar quem que é ele, tá? Está aqui comigo o Denis Pedro, eu sou o Denison Vieira, está comigo o Denis Pedro, a Duda Lima. Duda, apresenta o nosso convidado aí. Fala, galera! Hoje a gente está aqui com o Hugo. Ele é diretor executivo e coach executivo na Crux Líderes. Já foi gerente de projeto, coordenador de qualidade. Esse cara tem bastante experiência para passar para vocês. Fala aí, Show Hugo. de bola. Legal, gente, prazer, bom estar aqui com vocês, com o Denis, com o Denison, né, Duda, prazer, porque para mim vocês são uma grande referência aí na área e é bom estar junto com quem é referência de fato. Legal. Valeu, bola, obrigado. Hugo, conta um pouquinho pra gente, então, sobre a sua história, sobre a sua carreira. Legal, eu vou começar até contando uma coisinha que é, assim, já bem no princípio, onde eu conheci um pouquinho e o que foi me levando até chegar nos métodos ágeis, né? Para quem não conhece, para quem é mais oriental, né, descendentes japoneses, tem uma coisa na cultura que a gente chama de... a gente vai para o Japão trabalhar temporariamente e a gente chama isso de arubaito. É um trabalho de final de ano, normalmente começa em dezembro e vai até janeiro, fevereiro, que é o período de férias escolares aqui do Brasil, né? E eu trabalhei numa montadora de motos lá no Japão. Eu trabalhei na Suzuki naquela época. Então eu conheci a metodologia, já naquela época a gente já falava, o pessoal falava muito aí de Japão é referência e tá na frente em termos produtivos, a Toyota e tudo mais. Então eu tive a oportunidade de estar dentro realmente de uma empresa dessas, conheci por um trabalho temporário e ali já me despertou toda a organização, as coisas nos seus lugares, cada coisa no seu tempo certo, o relógio controlando cada momento, e eu falei assim, puxa, isso é importante, e realmente aquilo me despertou. Ironia do destino, eu não tinha nada a ver com essa área, eu fazia um curso de educação física, então eu trabalhava dando treinamento de equipe de natação, equipe de futebol, eu dava treinamento para individual, para melhoria de performance e outras coisas assim. E aí, lá no Japão. Lá no Japão, isso. Eu dava treinamento aqui no Brasil, eu fazia uma faculdade aqui no Brasil. Tá bom. Eu fazia uma faculdade aqui no Brasil já nessa área, e eu trabalhava com isso. Então eu dava muito treinamento, estava sempre dando treinamento, sempre trabalhando aí com o pessoal. Eu fui caminhando nesse sentido, continuei nos treinamentos, continuei nessa vida, mas eu ingressei na engenharia, perto de 2010, né, que foi quando eu comecei a atuar mais fortemente na indústria. E foi aí que eu aprofundei em Lean, Toyotismo, comecei a conhecer mais e apliquei uma série de trabalhos com Kaizen, com Kanban, e aí fui desenvolvendo isso, conhecendo mais. Isso aí me despertou muito. Aprendeu direto na fonte isso aí, né? Aprendi direto na fonte, aí tive alguns contatos bacanas. Eu trabalhei na Toyota, né? Ah, trabalhando na Toyota? Legal. Trabalhei. Bacana. Então, assim... eu tive o mesmo sentimento que você, né, de ver essas coisas funcionando lá e falar, cara, que bacana isso, e em outros lugares não tem isso, né? Acho que você teve a mesma sensação que eu. Ah, nossa, foi muito assim, ver as coisas funcionando de fato fez muita diferença. Eu fiquei assim, vislumbrado com aquilo e me apaixonei na hora por aquela organização, pelas coisas fluídas acontecendo. Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, e aí eu comecei a trabalhar mais em cima de pessoas, ainda não enxergava onde eu aplicaria isso. E quando eu comecei a trabalhar de fato aí, no mundo corporativo, é que isso começou a se tornar mais forte, mais evidente, mas eu sempre usei um pouquinho disso no meu dia a dia. E aí dentro da indústria, eu cheguei numa posição que eu liderava dentro da logística, 47 pessoas, e a gente implementou um supermercado Lean, a gente implementou ações de Kaizen, entre outras coisas, né? Isso foi muito bacana, despertou demais, eu tive um grande crescimento nessa fase, porque junto com isso a gente trabalhou inclusive a implementação de um RP na empresa e por aí vai, né? Então foram coisas que me despertaram demais e nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado na consultoria, né? E aí eu já trabalhei em parceria na consultoria de vendas e hoje eu resolvi levar isso para dentro do RH,
para colocar isso dentro do RH mesmo. Eu já tive do outro lado da moeda, né, cliente do RH e vendo às vezes assim, certas coisas que eu achava, puxa, podia ser mais rápido aqui, tá faltando uma coisinha lá, por que que assim não acontece? E por aí vai. E agora eu tenho a oportunidade de estar do lado do RH, de fornecer isso para dentro da empresa, mas aliando toda a metodologia ágil, metodologia que a gente sabe de produtividade, para fornecer para o lado de pessoas um lado produtivo mais eficaz também. Cara, você montou moto, você correu, você treinou futebol com os caras, você foi, não sei mais, você é ágil mesmo, hein? O cara fez de tudo já. Já fiz bastante coisa, se a gente for contar aí. Tive bastante experiências diferentes, viu? E hoje em dia, o que você faz, Hugo? Hoje eu tenho uma empresa, né, que é a Crux Leaders, e é uma empresa que ela é focada nesse desenvolvimento, tá? Então a gente faz toda entrada, toda implementação, ou a gente melhora um departamento de gestão de pessoas na empresa. Então, eu não trabalho com aquela parte de fechamento de folha, eu faço a parte realmente voltada para desenvolvimento de pessoas, treinamentos, valorização do ser humano de forma geral. E a gente faz recrutamento e seleção, faz treinamento, essas coisas. Na parceria aí que a Duda viu, inclusive, eu tenho uma parceria com uma empresa que é da área de vendas, e eu ajudo essa empresa a implementar processos de vendas dentro de clientes deles, tá? É um trabalho que eu faço mais pontualmente, hoje, já fiz muito mais no passado, mas hoje a demanda por gestão de pessoas está muito evidente, está muito difícil não ter isso dentro de uma empresa, né? Bacana, e aí você está dando consultoria disso em várias empresas. Você montou a sua consultoria, né? Você está dando consultoria agora para outros lugares. Bacana, show de bola. É isso aí. Eu montei a minha consultoria, hoje ainda sou só eu na empresa, mas eu já tenho boas parcerias que toda vez que eu entrego um projeto, a gente fala assim, praticamente a gente está junto o tempo todo, né? Porque eles são parceiros assim, mas a gente está sempre em projetos diferentes. A gente está saindo com um projeto novo agora, hoje mesmo, de ontem para hoje, surgiu uma ideia, saiu uma demanda, e a gente está montando já todo um escopo para criar um projeto novo e oferecer isso para os pequenos e microempresários, assim. Ágil mesmo. Que bacana. Muito bom. E, Hugo, você praticamente caiu ali, né, no ágil, você não foi buscar saber, né, você caiu direto ali na fonte. E qual que é a diferença que você sente antes de trabalhar com ágil e depois de trabalhar com ágil? Quais as diferenças que como você se sentiu trabalhando com ágil quando você caiu ali? Acho que a primeira coisa de todas, assim, tá? É ter foco e orientação, tá? Eu acho que ter uma metodologia ágil, você ter realmente engajamento com isso, era uma das coisas que eu via em muitos trabalhos que eu fazia, empresas pelas quais eu passei, trabalhos que eu fiz, que faltava muito direcionamento, foco. Para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer de fato? E ideia nunca faltou, né? Eu vejo sempre que ideia sempre teve muita, mas desorganizada, a ideia jogada simplesmente, e faltava esse lado de trazer ação para as coisas que a gente imaginavam ser boas. E eu descobri no ágil um ponto muito bom, um ponto de equilíbrio muito interessante, que é a gente poder, vamos lá, desde um design thinking, a gente poder imaginar, viajar na maionese, mas criar alguma coisa real, né? E botar isso em prática, colocar isso num Kanban, organizar isso em fases e fazer isso acontecer. Então isso para mim é fantástico, isso para mim é muito legal, assim. Acho que foi isso que eu descobri e eu fiquei encantado com isso. Nossa, bacana. Só para entender, Hugo, você aprendeu muitos dos conceitos, igual eu, né? Aconteceu comigo, muito semelhante até a nossa história. Nas empresas japonesas, né? Você pegou um pouco, aprendeu na fonte lá, né? O que é Lean, toda essa cultura, né? Como que funciona o Kanban. E depois, eu imagino, a hora que você percebeu que métodos ágeis usam quase tudo isso como base, né? Quando você vai ver, o Scrum, o cara que criou o Scrum, ele estava lendo um paper japonês, né, que estava falando das empresas japonesas, fala, então, na verdade, tudo isso foi criado em cima, né, disso que a gente viu. Quando que você percebeu isso daí? Você lembra, mais ou menos? Porque eu imagino que quando você foi lá para o Japão, que você estava trabalhando nessas empresas, você ainda não estava presente de que aquilo era o
ou que você ia trabalhar com gestão ágil um dia, né? Que aquilo era métodos, seria o próximo passo seria os métodos ágeis. Você lembra quando que você fez essa? Você percebeu isso? Você falou, cara, tudo aquilo que eu aprendi lá, agora eu tô usando aqui. Denison, tem um lapso temporal imenso entre eu ter conhecido e eu ter sacado de verdade que isso era bom, tá? Você sumarizou a linha do tempo aí, né? Eu fui para o Japão em 2003, tá? E eu trabalhei lá em 2003. Eu fui realmente despertar para isso, falei, nossa, que fantástico, em 2012. Nossa. 2012, porque eu trabalhei um monte de outras coisas no meio desse trajeto e tudo mais, mas em 2012 eu tive a oportunidade de, dentro da indústria, fazer um curso de Lean, né? Então eu fiz um aperfeiçoamento de 6 meses dentro de uma instituição Lean, e dentro disso eu fui aprendendo mais coisas, entendi melhor. Nesse período foi um intensivão, porque eu tinha a implantação de um RP, a entrada, eu tinha uma consultoria de Kaizen participando com a gente, e eu fazia um curso de Lean tudo ao mesmo tempo, fora uma faculdade que eu fazia à parte e ter que lidar ali com aquela galera toda dentro da empresa, né? Então foi um intensivão mesmo, foi assim uma descarga ali naquele momento. Ali eu percebi o quanto tudo isso era importante. Eu fiz... Então, de 2003 até 2012, foi só... Assim, 2003 é só em 2012 que você foi perceber. Olha só, entendi, bacana. Foi mesmo, foi. E aí que eu lembrei, que eu falei assim, nossa, mas eu estive na Suzuki, isso aconteceu, foi assim, desse jeito. E eu falei assim, nossa, tudo aquilo que aconteceu comigo tá voltando agora, né? É como se... pontos, né? Aí eu comecei a ligar os pontos de verdade, foi muito bom, foi muito bacana. Até hoje eu ligo alguns pontos ainda. Com certeza, né? E métodos ágeis, quando que você entrou? Você começou a aprender Scrum, Kanban? Kanban você já via lá, né? Mas Kanban nesse meio tempo, nesse contexto da gestão ágil. Né? Você lembra quando que você começou a despertar para isso também? Foi por volta de 2012 também. Porque no Japão eu utilizava, mas eu não tinha uma explicação mais concreta, né? Eu tinha a prática e não a teoria daquilo. Em 2012, quando eu entrei realmente para isso, aí eu comecei a implementar o Kanban dentro da empresa, eu comecei a trabalhar com isso no dia a dia. Então, aí eu comecei a perceber a eficácia realmente disso e entender o porquê de fazer isso daquela forma e por aí vai, né? Naquela época eu operava, então eu entendia só que competia aquele meu momento. Mas tem um lance, né, do cara não saber a teoria, né? É isso, Denison, porque às vezes a gente está lá no meio do dia a dia só executando, né? E quando nos falta o fundamento, o porquê das coisas, né? A gente até faz, mas aquilo não está no DNA, você não vai acabar reproduzindo, não vai saber ensinar para alguém, né? Nem dá valor, né? Nem dá valor porque você não sabe por que você está fazendo. Não é à toa que ele fez em 2003 e foi ver valor, assim, em 2012. Ficha caiu, tipo, 8 anos. Depois. Foi justamente isso. Na época mesmo, é aquilo que o Denis falou, eu estava na operação, e na operação eu fazia o que eu tinha que fazer sem pensar muito no que eu tinha que fazer, né? Então, eu fui despertar mesmo para falar assim, a importância, quando eu conheci um pouco mais da teoria, eu entendi muito mais aquilo, e acho que é aquilo que eu falo assim, né? Tem um tempo de maturação também. Eu acho que nesse algo para você, cara. Talvez você não tivesse a Suzuki, visto lá os Kanban das motos, tudo nas paredes lá, a produção bombando, as pecinhas chegando sob demanda, talvez você não teria tido a sacada lá em 2012 e falou, cara, já vi isso aí. Foi algo faz sentido. Foi, com certeza. Para mim, eu acho que aconteceu no tempo certo que deveria ter acontecido. Isso aí. E a Mind Master, quando que você conheceu? Quando que ela entrou na tua história aí? Essa virada de chave, ó. Vou falar para você, eu tava... hoje em dia a gente tem, um espião, né, que toda vez que você procura alguma coisa na internet, ele já te sugere todas as outras que você precisa, né? E numa dessas veio uma sugestão para mim, era um vídeo, inclusive, do Denison, né, que eu assisti, gostei, falei, nossa, tem um conteúdo muito legal, e eu comecei a assistir outros vídeos nesse momento. E eu recebi, se eu não me engano, eu me inscrevi, e eu recebi no e-mail a oportunidade de ingressar nos cursos online, né?
Aí eu falei assim, poxa, vou entrar. E aí eu olhei o portal, né, achei muito interessante, achei muito bacana e falei assim, não, vou experimentar, quero testar, né? Eu já gostei dos vídeos, então pode ser que o conteúdo organizado ali dentro esteja ainda melhor. Então gostei muito, gostei do formato. Hoje eu falo assim, tá no vídeo, eu assisto em qualquer lugar, eu ponho no celular, então qualquer canto é lugar para eu assistir. Às vezes eu estou em trânsito, eu falo, hoje eu pego muito Uber na vida, né? E aí eu estou ali dentro do Uber, eu estou assistindo um vídeo, estou aproveitando o momento. Olha quando só. Eu estaria... Hoje eu não dirijo mais, né? Aliás, eu tenho carta, mas eu não dirijo. E a ideia é justamente essa, eu poder estar no banco de trás, assim, à vontade para eu poder aproveitar esses momentos. O tempo de uma melhor forma, né? O cara hackeia a produtividade mesmo dele, vocês viram? Nem dirige mais. Parou até de dirigir para poder ser mais produtivo. Dirigir. Para poder estudar enquanto está ali no trânsito. Justamente, é sensacional. Eu baixo tudo. No meu celular é o lugar que eu leio os livros, é o lugar que eu assisto os vídeos. É difícil eu comprar um livro físico em papel hoje. É muito difícil. Porque eu até falo assim, carregar um livro, um negócio... levar para todo lugar, né? Me atrapalha isso. Celular não, né? Eu carrego para todo lugar, onde eu quiser, eu levo. Já tem que levar mesmo, já acabo levando. Eu acho que é a nova realidade mesmo, né, cara? Hoje em dia... A gente começou, a gente já tem... Faz quanto tempo que a gente está vendendo curso online, Denis? Eu acho que uns 6 anos já? Menos 6 por 7 por aí, né? Eu lembro quando a gente começou, a gente tinha uma dificuldade nesse ponto. Tinham pessoas que preferiam o curso presencial, né? O curso online, cara, puta, o que é esse online? Então não dava muito valor. Hoje em dia já não. Hoje em dia já muita gente prefere online do que presencial, porque online, cara, você pode fazer o curso, como você comentou, você pode estar no Uber ali, você vai lá e assiste as aulas, né? Você ajusta a sua agenda ao curso, ou melhor, o curso à sua agenda e não a sua agenda ao curso, né? Você não tem que ir para algum lugar físico ou parar a tal hora do seu dia para não, você tá sempre que dá você tá lá assistindo. Eu acho que essa é uma tendência que assim, não tem mais volta, né? Eu vejo muita gente com hábitos iguais ao seu, assim. É tudo digital, né? Eu falo, ganhou um aliado fortíssimo que tem seus lados positivos e seus lados negativos, né? Como tudo, mas a pandemia é um aliado fortíssimo. Tá tudo digital agora. Você não pode juntar ninguém, mais do que 10 pessoas numa sala, então vamos fazer por vídeo e vai dar certo, né? Eu acho que é fundamental. Cresceu muito, mudou muita coisa por causa disso. Mudou muita coisa, né? Tudo digital agora. E deixa eu te perguntar, bom, se bem que você já respondeu, né? Eu ia te perguntar o que te interessou em assinar o Seja Ágil, mas é a questão do conteúdo estruturado, né? Eu acho que é isso mesmo, porque se você for ver, a gente tem conteúdo gratuito em tudo quanto é lugar, né? Você pesquisar, claro que em qualidades diferentes, né? Cada um num contexto, mas você fica meio louco, né? Procurando tudo. Acho que o grande trunfo do portal é esse, né? Tá tudo estruturadinho ali, tudo curado, na sequência certa, tá tudo bonitinho, né? Essa organização facilita muito, porque eu falo assim, até tem conteúdo gratuito, então eu falo para você assim, por isso que eu falo para algumas pessoas quando eu vou dar treinamento, levo isso para outras empresas, eu falo assim, você não tem motivo para dizer que não dá para aprender coisa nova. Conteúdo tem, e às vezes se você não tem dinheiro para investir nisso naquele momento, é aquilo que eu falo, tem um trabalho, que é você caçar o vídeo certo, na ordem certa, o conteúdo e por aí vai. E, às vezes, você até consegue um conteúdo aprofundado e tudo mais, mas ter isso estruturado, organizado, poupa um tempo, né? Então, eu falo assim, se você pode, pensa, organiza suas finanças para você investir nisso, porque o ganho que você tem efetivamente é muito maior do que se você falasse assim, ó, tô caçando vídeo no YouTube, na internet, é todo direito, tem disponibilidade, tem, e nem sempre a gente confia em tudo também, né? Porque tem aquela história. Tem tudo quanto é coisa, né? Não é muito boa, né? Com certeza. E assim, eu costumo dizer também que tem gente que acha, não, vou procurar conteúdos gratuitos, né? E aí não vou gastar nada. Na verdade, você está gastando tempo, você está investindo tempo, né? Ao ter que ficar procurando tudo e tentando separar aquilo que é conteúdo que realmente vale a pena, do que não vale a pena, do que tem procedência, o que não tem. Então, até dá, né? Quem não tem recursos financeiros, espera-se que tenha tempo, né, para poder investir o seu tempo a ficar procurando isso. Mas eu acho que
às vezes por um valor baixo, você economiza um monte de tempo e com certeza, né, tempo vale mais do que o dinheiro, né? Dinheiro volta, mas tempo não volta mais, né? Exatamente. Dinheiro se recupera, dinheiro você dá um jeito. Bacana. Se você souber fazer, dinheiro trabalha para você, né? Tem ali o ponto de aprender coisa errada, de ver coisa errada e nem saber, né? Mas, Hugo, uma coisa, cara, você que participa do portal lá do sejaagil.com, cara, eu estava numa mentoria que eu dei para os assinantes, e uma das coisas que a galera falou é da dificuldade, às vezes, que eles têm de pegar o conteúdo estruturado, de aprender, tudo bonitinho, mas na hora de estar lá no mundo real, juntar a equipe e não conseguir fazer um daily scrum, por exemplo. Porque a equipe não vê valor, porque o chefe acha que não pode, não deve e tal. E uma das coisas que eu fiquei muito feliz foi que eles pegaram um daqueles vídeos e falaram, não, cara, olha aqui como é que funciona um Daily Scrum. E a galera assistiu, bacana, né? Funciona desse jeito, e começaram a implementar. Você já teve alguma experiência de usar algum conteúdo da MindMaster para colocar em prática? Já tive experiência, sim. Eu entrei com os cursos do Trello, né? O Trello já era uma coisa que eu utilizava, mas vamos falar assim, eu fucei, eu sou de fuçar as coisas, então eu fucei, eu entendia as funcionalidades do Trello. Mas a metodologia para organizar, por exemplo, ele e tudo mais, é uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento. Eu tinha conhecimento de Kanban, sabia as funcionalidades, mas ali talvez eu precisava de um insight um pouquinho melhor. E aí, assistindo os vídeos, isso já foi um bom motivo, né? Então, ter a explicação, entender melhor como funciona, me fez melhorar meu jeito de utilizar o Trello, e aí isso já aumentou. Nos projetos que eu faço, sei lá, estou às vezes em 3, 4, 5 clientes diferentes ao mesmo tempo, né? E ter um Trello bem organizado facilita bastante esse processo. Como tem as parcerias que trabalham junto também, isso aumenta. E eu preciso, às vezes, numa parceria nova, introduzir essas pessoas ao Trello também. São pessoas que, inclusive, não estão comigo todos os dias exatamente, mas estão ali, às vezes, um dia por semana para fazer um trabalho em relação àquilo. Eu implementei isso, e aí eu falo assim, aí tudo bem, eu acho que tem um pouquinho do lado de gestão de pessoas que eu já trabalhei desde o começo da vida, né? De treinamento, de estar inserido nisso. Eu pude explicar para eles, eu pude trazer os conceitos, e eu usei bastante isso, até reassistir alguns vídeos, né, Denis, que você fez lá no portal e tudo mais, para falar assim, peraí, esse pedaço aqui, o Denis falou uma coisa que era importante, e eu posso usar isso no dia falando com o pessoal. E aí eu usava essas informações, passava com eles, e assim, foi muito bom nesse sentido, porque eu tinha um lugar onde eu podia voltar, olhar de novo, pesquisar, e levar para eles um conceito que eu já estava bem pensado, bem estruturado, já estava bem organizado, né? Então, eu estou começando agora na parte do Scrum, né? Já fiz outros, já li outros cursos, já li outros livros, na verdade, mas ter um curso ali é diferente. Só pelo comecinho ali que eu comecei a assistir, eu já vi, opa, vai ser diferente já, né? Então... É mais fácil, né? Ter alguém falando, explicando, né? Ter alguém explicando, e eu gosto, por exemplo, de ter o exemplo na tela ao mesmo tempo que a gente está conversando e por aí vai. Isso eu acho que é uma ilustração favorável para o aprendizado. Hugo, e você faz consultoria com vários tipos de empresas diferentes, de vários setores? Você dá consultoria? Eu não tenho um setor específico, né? Eu tenho mais facilidade, vamos dizer assim. Hoje não é só facilidade, mas eu tenho um desejo maior para trabalhar com a indústria. Por que a indústria? A indústria está sofrida ultimamente, né? A gente sabe que a pandemia principalmente já castigou, e fora as crises anteriores que já vinham castigando, a pandemia ajudou a afundar quem já não tinha condições mesmo. Mas eu gosto porque principalmente eu vejo que são áreas com muito pouco investimento, são áreas que o lado de pessoas, por aí vai, fica muito carente. E eu gosto de trabalhar com essas pessoas carentes porque você vê o quanto que você transforma a vida deles nesses locais, né? Isso é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que eu gosto realmente de fazer. Então, quando você leva lá, por menos que seja, uma coisinha para organizar o dia a dia dele, para melhorar a gestão de pessoas,
a gente vê ainda uma coisa muito comum, né, na indústria, não vou falar só na indústria, na empresa de forma geral, você era o melhor funcionário da sua área, eu estou precisando de um líder, o que eu faço com você? Te pinço e ponho você na liderança. Você sabe liderar? Você tem desejo para isso? Você está acostumado? Aprendeu a fazer alguma coisa? Não. Lugar, né? E a partir de agora eu começo a te cobrar e falar assim, Hugo, o negócio é o seguinte, sua equipe não está performando, tira resultado. O que é o comum que a gente faz? É instalar o chicote, né? É soltar bala para tudo quanto é lado, chute, soco, para ver se dá certo alguma coisa. E eu falo assim, não, levar esse tipo de conceito, eu faço muita dinâmica, tá? Nos treinamentos que eu faço, eu levo muito conceito de ágil, muito conceito de lean, para as empresas, e isso faz eles despertarem para um mundo completamente diferente. Acho que foi meu despertar quando eu entrei nesse mundo. Leva o seu despertar para eles, né? E eu gosto de levar esse despertar para eles também. Entendeu? Legal. E, assim, você implementa, fala de ágil, e, assim, hoje em dia não é tão 100%, né? Todos os lugares que aceitam bem, né? Você implementar algumas culturas ágeis, você tirar um pouco ali da hierarquia. Quais os problemas que você mais vê hoje em dia nessas empresas? Você tem alguma resistência, né? Você sente alguma resistência aí Eu tinha resistência, e vamos falar assim, né? Todo mundo já ouviu falar do coach, do coaching e por aí vai, né? Cresceu, foi um boom, e aí virou aquela coisa, né? Começou a formar um monte de gente que não tinha competência e um monte de outras pessoas, pelo fato de não ter regulamentação, por exemplo, se auto-intitulava coach e queimou o negócio, ficou aquela coisa feia. Então, o que eu falo que eu faço na empresa? Eu aplico ágil sem falar o que eu estou fazendo. Né? Eu não falo para ninguém necessariamente que eu estou fazendo ágil. Se na reunião de briefing ele fala assim, nossa, eu ouvi de ágil, eu entro no ágil e a gente tá junto no ágil, né? Se ele não fala nada disso, eu fico quietinho, tá tudo bem. Né? Eu tenho uma metodologia especial desenvolvida por mim que faz sucesso. E a verdade eu uso ágil, eu uso Lean, eu uso um monte de outras metodologias. Japonês mineirinho, né? Mineirinho, tem que ser mineirinho. Eu não sou tão japonês desse jeito, acho que não, viu? Eu tô meio desvirtuado nesse sentido aí. Mas é isso que eu faço, entendeu? Eu já vi resistência por causa disso, tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, na época que eu atuava mais com Kaizen, a gente falava do 5S, né? E por aí vai. 5S, por exemplo, para muita empresa, era uma perda de tempo, era uma coisa que não fazia sentido algum. Era uma coisa assim, para que 5S para muita empresa era só limpeza, né? Era isso, basicamente. Aliás, para muita empresa, inclusive, eram os últimos 2 ou 3 dias do ano que a empresa parava para fazer o quê? 5S. Aí, 5S uma vez no ano, para mim, não é 5S, né? Não tem... Não tá... Uma organizada, limpar tudo e pronto, acabou. Já fizemos 5S. Então, eu falo assim, nesse sentido, eu vou para a empresa, eu não falo o que eu faço, de fato. Eu vou lá para mostrar um resultado para ele. Então, a gente faz alinhamento, eu uso, às vezes, um Trello com o próprio cliente, eu falo para ele a respeito disso, eu incentivo ele a utilizar, mas eu não falo que isso tem a ver com o método ágil, eu não falo que isso é um Kanban, eu não falo nada dessas coisas. Eu falo assim, eu uso um aplicativo na internet que ajuda a gente a organizar a informação. Vamos usar junto? E pronto, né? Bacana, então fica por isso. Eu vejo, às vezes, um preconceito por causa de nome só, tá? É igual criança, quando você vai dar comida, aí você fala que tem cebola. Não come. Come sem falar. Como. Se você fala pra mim que tem cebola, não. É justamente isso. É aí que tá. Se você fala que tem, às vezes ele fala assim, ai, não quero. E aí você fala assim, não, calma, não tem nada. Não Mas sei eu comia berinjela achando que era peixe, viu, Hugo? Minha mãe... Te enganaram direito. Ainda depois, né? Ainda falou, nossa, tava gostoso, tava bom, né? Isso, adoro peixe. Nossa, que gostoso. É desse jeito. Olha onde vai o papo da tamanho de massa. É tudo técnica de como implantar a gestão ágil sem falar que tá fazendo isso, né? Adorei. Como tirar a resistência, né? Como implantar sem resistência. Eu até falo, tá? Às vezes chega no final do projeto, eu falo para a pessoa assim, gostou do projeto? Gostou? Legal.
viu o resultado, viu a coisa acontecer, tá bom, sabe o que foi isso que a gente fez? Aí eu conto para ele o que a gente fez. Né? Comeu berinjela. Você comeu berinjela. Muito bom. Ô, Hugo, e assim, depois de 2012 ali, que você começou a realmente estudar ágil, ir atrás do ágil, aprofundar mesmo, quais resultados que você teve, tanto na tua vida pessoal, quanto na profissional? Acho que eu vi muito resultado, assim, criar meios de facilitar as coisas, né? Acho que para mim o ágil ele é muito isso, é ser simples, né? Eu acho sempre assim, ser simples e ao mesmo tempo organizado. Acho que a organização poupa um tempo da gente que é imprescindível, é muito importante, mas eu falo assim, dentro da indústria, por exemplo, trabalhando com isso, conhecendo bem isso, eu pude entrar em domínios que eu nunca imaginava. Por exemplo, na implantação de um RP, eu não tinha conhecimento algum sobre como programar, como criar algo desse tipo, e eu tinha um conhecimento prático de logística, né, de saber atuar ali. Com esse tipo de conhecimento, eu pude, de fato, aliar, e eu estava ali do lado de um consultor experiente na área, orientando ele a respeito do que deveria ser feito, tá? Então, é dizer assim, com base nisso, juntando a experiência, mas esses conhecimentos de ágil, eu cheguei a lugares que eu não imaginava nesse sentido, que é poder falar assim, estou do lado de um consultor experiente, de uma empresa grande, mas ele é o especialista da área e eu estou aqui dizendo para ele que caminho tomar, né? E quando eu acho que, por exemplo, na implementação do RP, o especialista ele tem que vir lá, mapear seu processo e dizer para você qual que é o caminho, e não a gente dizer para ele que está lá, cliente dele, falando assim, ó, é assim que eu vou fazer. E aí ele adaptar, lógico, fazer as coisas conforme a característica da empresa. Mas isso acho que foi o principal. Então, por exemplo, nesse meio do caminho, nesses cursos e nesses aperfeiçoamentos que eu estava fazendo, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, em algumas empresas que ministravam só treinamentos, só. E tem muito do lado, vamos dizer assim, expansivo do treinador, né, de interagir, de conversar com as pessoas, e na parte de trás, naquela parte do backstage, aquela desorganização, aquela coisa toda acontecendo. E eu falo, ali eu pude também já organizar coisas que você fala assim, puxa, uma empresa dessa nunca imaginou organizar dessa forma. E aí você vai, cria organização, cria endereçamento de informações, endereçamento de produtos físicos, faz processos, gerencia isso de forma organizada. Então, todos esses ganhos eu vejo até hoje. E hoje eu falo mais ainda. Gerenciando, antigamente, vamos falar assim, né? Se eu estivesse dentro de uma empresa, eu teria talvez alguns projetos dentro da empresa. Mas hoje eu tenho alguns projetos de empresas diferentes, que torna a complexidade disso ainda maior. Não tem, às vezes, tanto casamento entre um e outro. E ter conhecimento em metodologia ágil facilita muito esse processo, agiliza bastante isso. Né? Ter um ganho efetivo nesse sentido que é fundamental. Eu não me vejo numa consultoria hoje desse sentido sem ter um método ágil aplicado para garantir que eu vou atender aquela demanda, ter tudo em vista e tudo mais. Hoje em dia eu faço reunião com trela aberto só, não tem outro jeito. Que orgulho. A gente brinca aqui na MindMaster, no nosso time interno, né? A gente também usa gestão ágil para tudo. O dia que a gente atrasa uma planning, né? A Duda principal, a Duda ela não morre, sei né? O que eu fazer. Ela não sabe fazer, né? Se não fez a planning, a gente faz normalmente as nossas planeja o sprint nas segundas-feiras, né? Não toda segunda, a cada 15 dias. Mas, eventualmente, uma segunda-feira não deu para fazer, a gente faz na terça, na segunda-feira fica todo mundo perdido, né? Eu fico num limbo. Eu abro o Trello, não tem nada no Trello, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu sou dependente do Trello, realmente. Já dependente já, tá vendo? Hugo, e o que você quer para sua carreira daqui para frente? Quais são suas próximas metas? Eu sempre tive a intenção, eu abri uma outra empresa um tempo atrás, que hoje era uma empresa só da minha esposa, né? Já tem 8 anos já que a gente fez isso, e foi um estudo de Pilates, foi uma coisa bem mais simples assim,
né? Mas na época eu estava estagiando na engenharia e isso aconteceu. E eu despertei para o interesse de falar assim, eu quero ter um meu próprio negócio, realmente. Mas eu nunca quis ter um negócio meu sozinho, eu e as moscas, né? Eu sempre quis ter um negócio para ter outras pessoas trabalhando comigo, para ter parceria, para ter realmente gente com o mesmo pensamento, levando isso para mais pessoas. E a intenção é que cada dia que eu aperfeiçoo com uma metodologia, com conhecimento, principalmente no ágil hoje, é que eu expanda a empresa, torne todo esse trabalho mais rápido, multiplicável, e beneficie mais pessoas, né? É por isso que hoje, pensando em tudo, pandemia e todas as coisas que estão acontecendo, eu tenho intenção de virar muito o meu negócio para micro e pequena empresa que sofreu demais nessa fase, mas ajudá-los, beneficiá-los de alguma forma e levar isso para eles, né? Deixar eles mais pertinho disso. Eu vejo ainda, a gente às vezes fica imerso no mundo aqui do conhecimento, e a gente começa a achar que todo mundo ao nosso redor sabe disso, né? E a verdade é que é muito pouco. São poucas pessoas que conhecem disso de fato. É um círculo muito pequeno ainda que tem de pessoas nesse conhecimento. E micro e pequena empresa, eu acho que é o que mais precisa, né? De consultores que nem você, assim, para ajudar na organização, a entender o processo de trabalho, né, conseguir visualizar esse processo, organizar como que as coisas vão funcionar. Assim, o que eu mais vejo nas micro e pequenas, né, até porque o pessoal normalmente começa pequeno, começa sozinho, não sabe o que fazer, e aí de repente começa a crescer e sem estrutura. A maioria, né, a grande parte tem essa dor, né, tem esse problema de como que eu organizo esse trabalho, como que eu organizo as coisas, como que eu organizo as tarefas. Então, eu acho que tem um mar aí de oportunidades para você explorar ainda. E ajudar um monte de gente, né? Esse é o principal objetivo, é poder entrar aí nesse nicho, ajudar realmente essas pessoas, porque eu vejo que, assim, tem um microempresário sempre no seu vizinho é microempresário, você não sabe, né? Então, eu falo assim, às vezes o cara tá ali pensando só no dia a dia, tô trabalhando dentro de uma empresa e por aí vai, mas tem um microempresário em cada cantinho, né? Depois da pandemia, então todo mundo... Depois da pandemia... Eu falo até antes da pandemia, já estava crescendo muito o volume de microempresário. Então, hoje, eu falo, com certeza, porque ele vai para um negócio sozinho, ele vai tentar a vida sozinho, de uma outra forma e por aí vai, e aí ele se depara com um monte de outras dificuldades que ele não imaginava, né? Agora... Lá na empresa que eu trabalhava, tinha a área de vendas, tinha o cara que mexia no site, tinha a pessoa que fazia entrega, e eu cuidava desse cantinho aqui, só desse pedacinho. E hoje eu tenho que cuidar de Deus e o mundo, tudo, e não posso deixar nada disso cair, né? Então, assim, é muito bom ter o apoio de pessoas que conhecem disso e podem te dar caminhos mais fáceis para melhorar, para facilitar certas coisas. Encurtar o caminho a gente sabe que não vai, mas a gente sabe que dá para ajudar muito para não sofrer tanto, pelo menos. Com certeza, né? Muito bom. E, Hugo, você falou isso daí que é uma verdade muito, que às vezes a gente acha que todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe ágil, que todo mundo sabe gestão. Só que, assim, na verdade não é bem assim, né? Tem muita gente que ainda está começando, muita gente que inclusive acompanha nosso canal, que está começando a aprender, começando a entender o que é. Qual dica que você daria para essas pessoas que querem começar a aprender sobre metodologias ágeis agora? Eu vou levar em consideração, acho que uma coisa da minha experiência que fez bem para mim e eu acho que faz bem para a maioria das pessoas, tá? Que é assim, não vai conhecer a metodologia porque ela é um nome sensação só, né? Vamos dizer assim, estourou no mercado. É bonitinho. Só porque é bonitinho e por aí vai. Vai conhecer, mas assim que você entender um milésimozinho daquilo lá, né? Pensa onde que você vai aplicar isso de fato. Pensa onde que isso tem funcionalidade na sua vida profissional, na sua vida pessoal, seja onde for. Mas é falar assim, eu não posso assistir um curso de Trello inteiro e nunca ter entrado no Trello. E achar que eu vou chegar no final do curso e abrir o Trello e vou sair fazendo a coisa linda, maravilhosa. Eu não posso fazer um curso de Scrum e chegar no final do Scrum e achar que eu vou montar o meu primeiro... Calma. Assistiu a primeira aula, abre o Trello, começa a ver as coisas, fuça, entende, pesquisa, né?
e fala assim, onde que eu vou aplicar isso aqui? Tem aplicação na minha vida? Não tem? De que jeito que eu faço isso dar certo? Então, por exemplo, você está na sua empresa, no dia a dia, abriu lá o primeiro vídeo que você viu a respeito do assunto. Viu o tema, achou interessante, mas onde que eu vou encaixar isso? É ter consciência, ter clareza do que aquilo vai funcionar na sua vida. Então eu falo assim, se hoje eu assisto um vídeo, eu vou automaticamente lá e busco alguma coisa. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, está bagunçadinho, mas vocês vão entender. Ó, que legal. Legal. Paredão de post-it ali. Não é só conversa não, cara. Não é só conversa, entendeu? A parede está aí para provar, porque assim, é aí que eu atuo. Então, assim, eu estou aqui no meu fluxo de pensamento, eu estou desenvolvendo alguma coisa. Eu limpo aqui a minha parede e eu começo um momento novo, tá? Então, tenho na minha gaveta aqui as canetinhas, um bloco de post-it, e toda vez que eu preciso, eu começo e ponho ali na frente e vou, né? E às vezes eu até me filmo fazendo isso para eu olhar depois para isso e ficar pensando, o que é que eu fiz? Legal. Né? Para onde que eu fui? Que caminho que eu fiz ali dentro? Aí você faz um time-lapse e assiste depois, é legal. Boa dica, Hugo. Eu vou fazer isso também, cara. Gostei. É legal. Faz isso que é legal. Gostei da ideia. Depois você manda uma foto pra gente, Hugo, dessa parede de post-it aí. Manda uma foto da parede, sim. A gente posta aqui junto com o episódio. E aí, galera, vocês têm mais alguma coisa pra perguntar pro Hugo? Cara, acho que era isso, né? Acho que é isso. Agradecer você pelo empenho, cara. Gente, então. Isso. Legal. Gente, eu agradeço pelo bate-papo, gostei bastante, né? Eu acho que sempre que a gente bate esse papo também me faz refletir sobre coisas boas que a gente fez aí na trajetória, né? E quero agradecer e parabenizar de verdade, assim, eu gosto muito do canal de vocês, gosto muito do trabalho de vocês, né? Hoje eu ainda estou engatinhando um pouquinho mais nesse sentido, quero me aperfeiçoar, eu acho que ainda tem muita coisa para conhecer, mas de fato, assim, eu tento sempre, à medida que eu assisto um vídeo, conheço alguma coisa, botar em prática, né? Então, toda vez que vocês dão uma aulinha ali, menor que ela seja, eu já pego aquilo lá, aproveito e faço alguma coisa com isso. Então, bacana. Gente, eu estou bem animado aí, sempre que eu assisto o vídeo de vocês, eu me animo para fazer alguma coisa a mais, né? Uma parte a mais aí. Eu fico muito feliz de saber que a gente influencia de certa forma positivamente aí, né? Legal. Influencia, com certeza. O nosso combustível, cara, saber que vocês estão tendo sucesso por conta de alguma dica, algum insight que a gente deu. Muito obrigado por compartilhar. Obrigado mais uma vez, Hugo, pela presença. Mais alguma pergunta, Duda? Eu ia perguntar se ele tem, igual a gente sempre finaliza, perguntar se ele tem alguma dica de livro para deixar para o pessoal. É verdade. Eu já li alguns livros interessantes, mas um livro que me ajudou, vamos dizer assim, me deu um olhar para essa parte, é aquele Startup Lean. Eu acho que alguns de vocês já devem ter lido, ou todos já devem ter lido, né? Mas, assim, a Startup Lean para mim foi bem, bem bacana. Não é a leitura mais fácil, mais gostosa que eu já tive, vamos falar assim, eu acho que gosto de outros tipos de livro, mas, assim, foi uma leitura que me despertou bastante. O conceito é muito legal, né? O conceito, realmente, do livro, para mim, é muito legal. É falar assim, qualquer um pode desenvolver qualquer coisa e fazer isso crescer muito. É essa a ideia que eu tiro do livro, sabe? De fazer crescer. Pequeno, né? MVP, você vai construir, medir, aprender, construir, medir, aprender, e o negócio pode... Você não precisa começar não sabe se vai virar o Google amanhã, né? Então. Você começa com a empresa de uma ideia só. Não começa com uma empresa cheia de gente e um estabelecimento formado. Então, eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar que começa com uma ideia e você melhora essa ideia para virar uma empresa um dia. Então, show de bola. Legal. Excelente recomendação. Eu gosto muito desse livro também. Muito bom. Fechamos, então? Fechamos. Então, obrigado, viu, Hugo, por comparecer aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns por compartilhar a sua história, e parabéns pela história, né? A história é muito bacana do Hugo, e também parabéns aí pela tua missão aí de ajudar os pequenos empresários. Eu acho que tem muita gente que precisa ajudar mesmo, e tem toda a competência, né, para isso. Sim. E obrigado, Denis, obrigado, Duda, também por me acompanhar aqui nesse podcast, e obrigado você que nos ouviu até aqui, ou que nos assistiu, se você estiver assistindo no YouTube.
E vamos fazer o nosso encerramento de sempre lá? Um obrigado e seja ágil. Seja ágil. Obrigado, seja ágil. Valeu, tchau, tchau. Falou, galera.